Abrir mão é cultivado antes de entrar no jhana. O abandono é cultivado antes de entrar nos jhanas até o ponto em que se torna uma inclinação involuntária da mente, uma forte tendência natural. Se o meditador chegar na porta para os jhanas com o impulso de abrir mão apenas um pouco mais do que é adequado, ele irá parar no primeiro jhana. Com uma tendência automática para abrir mão um pouco mais forte, ele poderá alcançar o segundo ou terceiro jhana. Com uma forte inclinação para abrir mão, ele alcançará o quarto jhana. No entanto, ele não será capaz de incrementar a intensidade do abandono enquanto estiver nos jhanas. Com qualquer intensidade que entre, isso será tudo que poderá ter. Analisando a experiência da felicidade. O meditador pode cultivar a tendência para abrir mão fora do jhana, analisando as experiências de felicidade e reconhecendo os obstáculos chamados apegos. Quando a mente reconhece a superioridade da felicidade nos estados de abandono, a inclinação para abandonar se fortalece ainda mais. Algumas vezes ensinei a minha mente teimosa pensando: viu, mente? Viu? Veja quanto mais felicidade existe nos estados de abrir mão. Viu, mente? Não se esqueça, mente. Lembre-se, está bem? A mente então se inclina com mais vigor para o abandono. Ou a mente consegue reconhecer os obstáculos para a felicidade mais profunda, que são os vários níveis de apego que bloqueiam o abandono e que impedem mais felicidade. Quando a mente aprende, através da análise, a reconhecer os inimigos da própria felicidade, os apegos, então a inclinação para o abandono se torna fortalecida pela sabedoria. Assim é como se cultiva a tendência para o abandono fora dos jhanas, de modo que o meditador possa entrar nos jhanas com muito abandono e alcançar os jhanas mais profundos. Cada jhana está dentro do outro. Uma forma de analisar como a mente se move de um jhana para o outro é através do símile do lótus com 1000 pétalas. As pétalas no lótus com 1000 pétalas abrem numa ordem, numa sequência estrita, somente depois de terem sido aquecidas pelo sol. O primeiro jhana pode ser comparado com a rara e delicada fileira de pétalas número 993. Do mesmo modo que a fileira 993, agora sendo aquecida pelo sol, contém e oculta dentro de si a ainda mais perfumada fileira de pétalas 994, assim também o raro e delicado primeiro jhana, agora sendo aquecido pelo abandono, contém e oculta dentro de si o ainda mais prazeroso segundo jhana. Quando, ao final das contas, a fileira de pétalas 993 desabrochar, então a fileira de pétalas seguinte aparecerá no seu centro. Do mesmo modo, quando no final das contas o primeiro jhana se abrir, então o segundo jhana aparecerá no seu centro. Portanto, o segundo jhana na verdade está dentro do primeiro jhana, o terceiro jhana dentro do segundo e o quarto jhana dentro do terceiro. Em outras palavras, no símile da casa com 4 cômodos, os cômodos são concêntricos. Assim, não se sai do primeiro jhana para ir então para o segundo. Ao invés disso, se vai mais fundo no primeiro jhana para entrar no segundo, mais fundo no segundo jhana para entrar no terceiro, e mais fundo no terceiro jhana para entrar no quarto jhana. O nível seguinte de jhana sempre está dentro do jhana atual. O poder de aditana. Quando um meditador tem muita experiência com jhanas, ele pode se mover de um jhana para o outro utilizando o poder de aditana. Neste contexto, a palavra em Pali aditana representa o método budista de programar a mente. No começo da meditação, o meditador pode programar a mente para entrar num jhana específico por um período de tempo pré-determinado. É claro que isso só funciona para alguém que esteja muito familiarizado com o destino e que conhece bem o caminho para chegar lá. Esse é o método empregado por todos os meditadores consumados. É como ligar o piloto automático pouco depois da decolagem. No entanto, mesmo no caso desses meditadores consumados, o jhana especificado é alcançado percorrendo o mesmo caminho. Por exemplo, se a mente foi programada para entrar no terceiro jhana, então ela precisará passar pelo primeiro jhana, depois pelo segundo, para entrar no terceiro, embora possa passar pelos primeiros jhanas rapidamente. As realizações imateriais. No símile do lótus com 1000 pétalas, mencionado acima, a fileira de pétalas 993 representa o primeiro jhana, a fileira 994 o segundo, e as fileiras 995 e 996 representam o terceiro e quarto jhanas. No entanto, você deve estar se perguntando o que representam as fileiras 997 até 1000?
Além dos 4 jhanas, encontram-se as 4 realizações imateriais. É digno de nota que nos Suttas o Buda nunca chamou essas realizações de jhana. Apenas os comentários, compilados 1000 anos mais tarde, empregam o termo jhana. As 4 realizações imateriais são: primeira, a base mental do espaço ilimitado; segunda, a base mental da consciência ilimitada; terceira, a base do nada; e quarto, a base mental da nem percepção nem não percepção. Do mesmo modo que o 4º jhana está dentro do 3º jhana, assim também a primeira realização imaterial encontra-se dentro do 4º jhana. A segunda realização imaterial encontra-se dentro da primeira realização imaterial e assim por diante, igual às fileiras de pétalas do lótus. Assim, necessariamente todas as 4 realizações imateriais possuem as seguintes características trazidas dos jhanas. Primeiro, a mente permanece inacessível ao mundo dos 5 sentidos e a qualquer noção do corpo. Segundo, a mente persiste numa quietude igual a uma rocha, incapaz de formular qualquer pensamento ou de fazer planos durante longos períodos de tempo. Terceiro, a compreensão está tão congelada que praticamente não é possível fazer sentido do que está sendo experimentado. A compreensão só é alcançada depois de emergir. E quarto, a pura equanimidade e atenção plena do 4º jhana permanece como fundamento para cada uma das realizações imateriais. Do mesmo modo que os 3 primeiros jhanas tomam distintas formas de bem-aventurança como objeto e o 4º jhana toma um estado sublime de pura paz como objeto, assim também as realizações imateriais tomam cada uma um objeto mental puro. Chamo as percepções desses objetos de base mental, visto que elas são plataformas mentais sobre as quais as realizações imateriais permanecem. Essas bases mentais imóveis se tornam cada vez mais refinadas e vazias, quanto mais elevada for a realização. No 4º jhana, a atenção plena é muito poderosa, no entanto quieta, apenas observando a perfeição da paz, muito além do mundo dos 5 sentidos e precisamente unificada. Nos estados com precisa unicidade, os conceitos ordinários derivados do mundo são deixados de lado e outras percepções supramundanas os substituem. Por exemplo, quando o meditador, nos estágios iniciais, se torna perfeitamente focado no momento presente, unificado no tempo, os conceitos ordinários são deixados de lado e outras percepções supramundanas de tempo os substituem. Quando o meditador está perfeitamente centralizado no momento presente, por um lado a sensação é de atemporalidade e por outro lado parece que ele dispõe de todo o tempo do mundo. Dentro daquele ponto do agora absoluto, o tempo não possui limites, indefinido e imensurável. O tempo é infinito e nada ao mesmo tempo. É ilimitado. A experiência da unicidade do tempo, experimentada nos estágios iniciais da meditação, pode ser a chave para entender o senso de simultaneidade do infinito e do vazio nos estágios mais profundos de unicidade das realizações imateriais. Do 4º jhana, a mente pode olhar para a perfeita paz, para perceber o espaço com a absoluta unicidade. Essa é uma das características do 4º jhana, que está sempre disponível para inspeção, sendo a porta para as realizações imateriais. Nessa absoluta unicidade, o espaço é percebido ambos como infinito e vazio, de certa forma não espaço. Visto que é percebido o vazio da forma material, que em geral delimita o espaço, essa realização e as que seguem são chamadas realizações imateriais. A base mental do espaço ilimitado. Então, a primeira realização imaterial é a base mental do espaço ilimitado, percebido ao mesmo tempo como infinito e vazio, imensurável e indefinido. Essa é a percepção que preenche a mente por completo e que persiste sem vacilar por toda a duração da realização. A atenção plena, poderosa, quieta e purificada observa essa percepção com absoluto contentamento. A base mental da consciência ilimitada. Dentro da percepção do espaço ilimitado está a percepção de não espaço, do espaço perdendo o seu significado. Quando a mente atenta para essa característica dentro da primeira realização imaterial, o espaço desaparece e é substituído pela percepção da absoluta unicidade da consciência. Tal como foi indicado acima acerca da simples experiência da unicidade do tempo, no estado em que se percebe a unicidade da consciência, a consciência é percebida ao mesmo tempo infinita e vazia, imensurável e indefinida.
O meditador entrou na segunda realização imaterial, a base mental da consciência ilimitada. Essa é a percepção que preenche a mente por completo e que persiste sem vacilar por períodos ainda mais longos de tempo. A base mental do nada. Dentro da percepção da consciência ilimitada se encontra a percepção da não consciência, da consciência agora também perdendo seu significado. Quando a mente foca nessa característica dentro da segunda realização imaterial, toda a percepção da consciência desaparece. As percepções da forma material e do espaço já desapareceram, e assim tudo que resta é a unicidade do nada. O meditador entrou na terceira realização imaterial, a base mental do nada. Essa é a percepção que preenche a mente por completo e que persiste sem vacilar por períodos ainda mais longos de tempo. A base mental da nem percepção nem não percepção. Dentro da percepção do nada, encontra-se a percepção do nem nada. Se a mente for sutil o suficiente para ver essa característica, então a percepção do nada desaparece e é substituída pela percepção de nem percepção nem não percepção. Tudo que pode ser dito desta quarta realização imaterial é que, na verdade, é uma percepção. No símile do lótus com 1000 pétalas, este estado é representado pela fileira de pétalas número 1000, com todas as demais 999 fileiras completamente abertas. A pétala 1000 é quase uma não pétala, sendo a mais sutil e sublime de todas, pois ela abraça na sua trama delgada a famosa joia no coração do lótus, que é Nibbana. Nibbana, o fim de toda percepção. Dentro da nem percepção nem não percepção encontra-se o fim de toda percepção, a cessação de tudo que é sentido ou percebido, Nibbana. Se a mente focar nisso, a mente para. Quando a mente recomeçar novamente, realiza os estados de Arhat ou Anagami. Essas são as únicas duas possibilidades. A sequência da cessação gradual. Outra forma de enxergar os jhanas e as 4 realizações imateriais é colocá-los numa sequência gradual de cessação. O processo que conduz ao primeiro jhana é a cessação do mundo dos 5 sentidos, junto com o corpo e mais toda a ação. O caminho do primeiro jhana para o quarto jhana é a cessação daquela parte da mente que identifica o prazer e o desprazer. O caminho do quarto jhana para as 4 realizações imateriais é a cessação, quase, da atividade restante da mente chamada saber. E o último passo é a cessação do último vestígio do saber. Através dos jhanas e das realizações imateriais, primeiro o meditador abre mão do mundo dos 5 sentidos. Depois ele abre mão do fazedor. Depois ele abre mão do prazer e do desprazer. Depois ele abre mão do espaço e da consciência. Depois ele abre mão do sabedor. Abrindo mão de um objeto, o objeto desaparece, cessa. Se este permanece, então o abandono não ocorreu. Abandonando o sabedor, o saber cessa. Essa é a cessação de tudo, inclusive da mente. Esse é o ponto no qual a consciência não mais se manifesta, onde a terra, água, fogo e ar não encontram apoio, onde a mentalidade e materialidade cessa sem deixar vestígios. Vazio, cessação, Nibbana, a joia no coração do lótus. Palavras finais. Nesta parte sobre os jhanas, os conduzi numa jornada da teoria para a prática, até os picos mais elevados nos quais se encontram os jhanas e ainda mais alto para os picos rarefeitos, que são as realizações imateriais. Embora o trajeto possa parecer estar fora do seu alcance hoje, amanhã você poderá estar bem encaminhado. Portanto, é bom ter hoje mesmo este guia ao seu dispor. Além disso, esses jhanas são como minas de ouro imensamente ricas, mas que contêm os mais preciosos insights ao invés do metal mais precioso. Eles proporcionam à matéria-prima os dados inesperados que constroem aqueles insights especiais que abrem os olhos para a Nibbana. Os jhanas são joias que adornam a face do budismo. Além disso, não somente os jhanas são essenciais para a experiência da iluminação, mas é possível alcançá-los hoje. Concluo esta parte com as palavras do Buda. Não existe jhana sem sabedoria, não existe sabedoria sem jhana. Aquele que tem ambos, jhana e sabedoria, está mais próximo de Nibbana.